a CPI da segurança pública e há uma, enfim, briga para tentar apontar o dedo para quem de fato financia o crime organizado no Brasil, o tráfico de drogas, etc. e tal. Hoje teve uma operação no Piauí da Carbono Oculto e pegaram um homem de confiança do Ciro Nogueira, Victor Linhares de Paiva, que recebeu R$ 230 mil em conta de uma fintech suspeita de lavar dinheiro para o PCC. E o DCM está dando essa matéria. Gostaria que vocês falassem um pouquinho da perspectiva aí para essa CPI e o que está de fato em jogo quando se fala em crime organizado, em operação policial, em necessidade de pegar, de fato, quem é que ganha dinheiro com essas facções do Brasil. Por favor, Glauber, você primeiro. Vou ser rápido para ouvir o Rogério também, Kiko. Tem que se enquadrar e responsabilizar quem está no andar de cima, que historicamente não sofreu qualquer tipo de responsabilização. A repetição da política tocada no Rio de Janeiro, e não só no Rio, nos mais variados estados do Brasil, da confrontação essa que não modifica a realidade e não diminui os índices de violência, evidentemente não é solução para absolutamente nada. Agora, quando você incide sobre aqueles que financiam, aqueles que operam, aqueles que lucram econômica e politicamente com crime organizado, evidentemente você está buscando um outro caminho diferente daquele que foi tocado ao longo dos últimos anos. No Rio de Janeiro, o exemplo é bem evidente. Cláudio Castro almoça, janta, toma café da manhã com crime organizado, mas faz isso com crime organizado do Palácio, de terno e gravata. Então, quando ele, para tentar se blindar, inclusive do julgamento, que ele sabia que viria no Tribunal Superior Eleitoral, porque ele morre de medo de ficar sem um cargo e, com isso, poder ser responsabilizado pelo conjunto de crimes que cometeu, ele repete a lógica do que já tinha feito ele mesmo no passado. É incrível como é que isso acontece. Então, antes de ser reeleito governador, ele faz a chacina do Jacarezinho. Combinado com a chacina do Jacarezinho, ele vai e vende a distribuição da água da SEDAI, pega bilhões de reais e espalha entre os municípios. Agora que quer ter um cargo como senador da República, ele repete. Ele toca a chacina do Complexo da Penha. Combinado com isso, ele agora trabalha para vender a produção da SEDAI, para angariar alguns bilhões de reais e distribuir pelo Estado. Combinado com isso, numa articulação de natureza internacional, para um ataque a ser realizado no Brasil, fazendo com que organizações criminosas sejam consideradas terroristas, e isso facilita, evidentemente, uma intervenção de Donald Trump e companhia por aqui. Então, são interesses muito pesados. Mas, respondendo à tua pergunta, Kiko, para não fugir dela, toda e qualquer ação que tenha como objetivo responsabilizar o andar de cima, aqueles que, de fato, lucram econômica e politicamente com o crime organizado, evidentemente, é algo diferente e tem que ser elogiado por ser o contrário do que normalmente se faz, que é um ataque àquele que está no varejo e que não modifica em nada a realidade de uma situação de violência que é muito dura, por exemplo, no Rio de Janeiro. Essas pesquisas, na minha avaliação, elas indicam um grito de desespero por uma realidade dura que as pessoas estão passando. Agora, combinando a compreensão com isso, mas colocando em prática elementos que são racionais, é fundamental a gente fazer com que o andar de cima responda. Isso está no poder político e, evidentemente, no topo do poder econômico. Deputado, gostaria que você falasse um pouquinho da sua campanha. Agora o Rogério Corrêa está voltando, é isso? Ah, voltou. Isso. Vamos lá. Rogério, queria estender para você a pergunta que eu fiz para o deputado Glauber Braga a respeito do andar de cima no crime organizado. Rogério. Pois é, esses bolsonaristas, eles têm umas mentiras que eles inventam. Agora, né, Glauber, eles chamam de
Antigamente a gente chamava de história com E, as mentiras que eles inventam. Agora eles chamam de narrativas. E como as narrativas deles não se encaixam nos fatos, eles costumam dar tiros nos pés. Então eles já fizeram 2 CPMIs que foram tiros nos pés. Uma foi a CPMI do golpe, que eles diziam que a culpa do golpe era do governo do presidente Lula, que não tinha reprimido a eles que foram fazer a quebradeira e, portanto, foi a aquiescência da esquerda com a tentativa de golpe para jogar a culpa no Bolsonaro. Imagina, faz uma narrativa dessa e quer uma CPMI para isso. Final das contas, ficou comprovado mais do que nunca que Bolsonaro era o principal artífice do golpe. Aliás, vai ser preso provavelmente dia 14, né? Eu estava torcendo para ser dia 13, mas parece que vai dia 14 para Papuda. É um resultado do tiro no pé que deram. Agora fizeram aquela CPMI do INSS, que eu estou lá. E a gente vai ver que toda a roubalheira começou no governo Temer e Bolsonaro, e a quadrilha que estava roubando os aposentados, agora é que ela está sendo desfeita no governo do presidente Lula. E agora eles falam em fazer a CPI do crime organizado. É o que o Glauber falou, vai dar neles. Essa CPI vai dar lá na Faria Lima, como já o Carbono Oculto já deu. E olha, aqui em Minas, eu entrei com 2 ações contra o Nicolas, deputado Nicolas Chupetinho, que vai mostrar ligações dele com esse pessoal de gasolina adulterada também, e posto de gasolina, e com uma operação que tinha aqui, que teve em Minas, do crime organizado em relação à gasolina adulterada e postos de gasolina. Eu entrei com essas 2 ações, estão também na Procuradoria-Geral da República, e espera que o Janot abra o processo para investigar o Nicolas. Então, eles não vão ficar livres disso. Realmente é no andar de cima que está aí a origem desse crime organizado. É a máfia do combustível, lembrei o nome aqui em Minas Gerais, que tinha ligações. Esse pessoal da máfia do combustível ajudou na campanha do Nicolas, tanto emprestando postos para ele fazer comitês do Bolsonaro, quanto também com financiamento. Então, a casa está caindo para eles. Kiko, tá ouvindo a gente? Acho que o Kiko tá... Alô, tá voltando. Eu tô com a conexão meio ruim, mas estou de volta aqui. Deputado Glauber, você é candidato ou pré-candidato ao governo do Rio de Janeiro. Como o senhor pretende endereçar esse tema da segurança pública aí, de um jeito que também não deixe de lado a população que vive sob o tacão também do crime organizado nas favelas? Kiko, eu ainda não sou pré-candidato, mas posso vir a ser, né? Eu tomei uma decisão, nós tomamos uma decisão, porque foi coletiva, com várias organizações que dão sustentação ao mandato, de fazer 100 plenárias no Rio, 100 reuniões públicas, onde as pessoas vão estar lá discutindo um programa para o Estado, discutindo também a conjuntura nacional, tarefas do mandato e votando. E a pergunta final é: você acha que eu devo ser pré-candidato a deputado federal, a reeleição, ou pré-candidato a governador? O acumulado dessas 100 reuniões vai fazer com que eu tome uma decisão a partir de uma mobilização pela base, realmente coletiva. Mas a última pesquisa GERP que saiu deu uma animada, né? Porque, de fato, o Eduardo Paes ainda está numa dianteira com uma distância grande, mas mesmo sem ter sido lançado pré-candidato, eu apareci em segundo lugar, à frente de figurões da política do Rio de Janeiro, que já estão aí na estrada há muito tempo. Garotinho, prefeito de Belford Roxo, Márcio Canela, e mais lá um conjunto de outros nomes. Então, eu aproveito essa oportunidade também para agradecer essa confiança das pessoas, propondo um modelo alternativo a essa política da morte e de um pacto que realmente seja pela vida. O Rio de Janeiro não tem um plano estadual de redução de homicídios, com avaliação daquelas regiões que são consideradas as mais vulneráveis, com os maiores índices de violência. Se você não tem o dado, se você não tem o diagnóstico, evidentemente também você não tem soluções para o enfrentamento da questão. Se os 500 CIEPs que foram colocados em prática por Brizola e Darcy Ribeiro há anos atrás tivessem continuado
a ser utilizados como um instrumento de inserção social, de atividades culturais, de atividades esportivas para a comunidade do Rio, a nossa realidade de exclusão e, consequentemente, de violência no Estado seria completamente diferente nos dias de hoje. Mas depois veio Moreira Franco, fez de tudo para boicotar o projeto colocado em prática por Brizola. Combinado com essas ações, a gente tem que ter também instrumentos de discussão e construção comunitária de diminuição da violência, discutindo o orçamento localmente, com um governador que esteja, de fato, presente nas comunidades. Combinado com isso, você tem as medidas preventivas à circulação de armamentos. Daquilo que circula hoje no estado do Rio de Janeiro, parte significativa entra pelos portos. Menos de 20% passa por algum tipo de fiscalização. Pode ser feito um convênio entre Polícia do Rio de Janeiro, Guarda Portuária, Polícia Federal, para amplificar o acompanhamento, a investigação, a fiscalização em relação a essa quantidade expressiva de armas de fogo que circulam pelo nosso estado. Mas mais coisas precisam, evidentemente, serem realizadas, precisam ser feitas. O número de elucidação de homicídios no estado do Rio de Janeiro é insignificante, é ridículo. E se você não elucida, se você não investiga os homicídios, evidentemente você amplia a espiral da violência. Trabalhar pela polícia, pela perícia, pela polícia técnica, mas mais especificamente pela independência na condução das perícias a serem realizadas, é um fator fundamental também para diminuir índices de violência. Agora, tudo isso, Kiko, vai ter que ser discutido em plenárias com profundidade, numa conversa com as pessoas que seja franca, demonstrando que é um problema e uma questão complexa e que não se resolve num estalo de dedos. Mas se você consegue construir uma proposta que, de fato, seja coletiva e não colocando a favela como inimiga, não colocando a classe trabalhadora como inimiga e mostrando que aquilo que acontece no estado do Rio de Janeiro, assim como no Brasil, de ampliação dos índices de violência, tem uma relação direta com ações e recursos bilionários que são fomentados e incentivados por quem está no topo da pirâmide, a gente já está construindo uma política diferente daquela que, infelizmente, levou o Rio de Janeiro nos últimos anos a essa situação insustentável. Muito bem. Deputado Rogério, eu queria te ouvir sobre esse tema. A esquerda tem discurso de segurança pública ou falta algo mais simples e mais direto como a extrema-direita tem? Não é adotar o mesmo discurso, mas a gente não consegue se comunicar bem e de maneira direta nesse tema? Bem, o Glauber colocou, e é verdade, são assuntos que você não tem soluções imediatas. As soluções têm que ser construídas. Elas passam também por intervenções sociais que são fundamentais. Eu vi o secretário de Segurança aí no Rio de Janeiro, Glauber, dar uma entrevista e ele dizia que não tem condições de deixar a polícia nas áreas de favelas e nas áreas que, segundo eles, são dominadas pelo crime. E que tirar do crime de lá não se tem condições de dar policiamento, ou seja, não tem condições de dar segurança contra o crime organizado. Ele não falou milícias, mas vamos incluir as milícias. Ora, se você acha que basta deixar o crime organizado lá e de vez em quando fazer uma pirotecnia, subir no morro, matar pessoas, aumentar a sua popularidade e acha que isso resolve o crime, evidentemente parece uma fórmula fácil, mas não resolve, porque várias vezes foi feito dessa forma. Então, eu acho que precisa, sim, de outros tipos de ações, onde inclui aí o oferecimento de escolas públicas de qualidade, oferecimento de saúde pública, de emprego. A presença do Estado, nesse sentido, é fundamental em áreas que hoje o crime domina. Então, você tem que entrar com o Estado, adentrar lá dentro. Isso significa fortalecimento de associações, fortalecimento dos movimentos sociais, o pertencimento das pessoas nas favelas. Então, essa é a política que precisa ser feita. Agora, é claro que você também precisa combater o crime. Tem dois projetos importantes do governo presidente Lula que estão lá agora no Congresso Nacional. Um é a PEC da segurança, que eles não querem. Por que não querem? A PEC da segurança, basicamente, ela vai dar uma união maior
entre as polícias dos estados, civis, militares, as guardas municipais, também a Polícia Federal, enfim, vai dar uma unidade de ação com uma inteligência de combate ao crime organizado. Então, a PEC ela vai colocar na Constituição estes valores, a construção, portanto, de algo mais unitário no combate ao crime organizado. E a outra que é o PL das facções, que está sendo chamado. Esse PL das facções, aí você tem aumento de pena para aquelas que são facções criminosas, que passam a ser chamadas de organizações criminosas, e com isso você tem tanto aumento de pena, mas principalmente também um combate a este crime através da inteligência a ser utilizada para desmantelar, inclusive financeiramente, o crime. Significa aí poder confiscar os bens de quem pertence a facções de maneira mais rápida, e isso significa tirar dinheiro de quem de fato financia o crime organizado, enfim, um combate mais inteligente. Algumas questões me parecem óbvias. Aquela matéria que saiu no Fantástico, por exemplo, mostrando que tem fábricas de fuzis e que a apreensão nessa fábrica de fuzis foi muito maior do que a pirotecnia feita nos morros aí no Rio de Janeiro, demonstram que é preciso outro tipo de ação. Então, nós temos sim, tem duas propostas a serem colocadas. Agora, a direita quer fazer com isso novamente demagogia, quer vincular o nome dessas facções criminosas com terrorismo. Aí, na visão deles, embora possa parecer para o eleitor que às vezes não tem, o cidadão que não tem um conhecimento maior, de que é algo radical. Vai ser chamado de terrorista, o combate é maior. Na verdade, é a perda de soberania. Querem usar o termo terrorista para que os Estados Unidos possam ter entrada no Brasil para ter intervenção política, fingindo que está combatendo narcotráfico. Então, eles contam mentiras. A direita é isso, essa extrema-direita. É fake news e ações de pirotecnia que não resolvem a questão do crime organizado. Pergunto, Glauco, quantos governos de extrema-direita já tem no Rio de Janeiro, que nós estamos nessa questão agora, e quantos governos são de extrema-direita seguidos aí? Parece que vários, né?